Essa atitude, ela é tão bela. E nós podemos ver isso quando a gente vê em Paulo de Tarso, por exemplo, que matou perseguindo os cristãos. Matou, tirou o corpo. Mas que quando sai de Saulo e vira Paulo, ele é uma alma tão destemida no exercício da sua capacidade de amar, que chega a dizer que não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando diz em Jerusalém, depois dele passar vejam que o perdão não é uma coisa simplória, como eu estávamos dizendo. Ele, depois que faz tudo isso, ele passa 3 anos no deserto. 3 anos na sua cidade, enfrentando todas as situações. Depois de 6 anos, ele sai para pregar o cristianismo, para fazer a ação reparadora. Ele tinha feito todo o mergulho no deserto, mergulhando no Evangelho, para entender. Um trabalho de muita reflexão, de muito jejum, de muito silêncio. Vivendo as experiências emocionais, da dor, de poder perceber que ele tinha se enganado. Volta para a sua cidade e continua esse movimento, e depois de 6 anos ele sai para uma postura reparatória. Ele não fica esperando a justiça divina vir executá-lo, ele lança a mão da misericórdia para reverter o jogo, e quando vai a Jerusalém, é Pedro quem impede que ele morra, porque Pedro demonstra que aquela atitude, ela estava sendo demais, que ele iria morrer, e Jesus precisava dele vivo. Ele vai agredido em Jerusalém, ele rebate a agressão dizendo: escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, apedrejai-me, porque eu já construí um santuário íntimo, intangível às vossas mãos, no qual o Cristo há de reinar para sempre. Era a sua claridade, o Cristo interno que começava a brotar, e o ego ia cedendo lugar para que esse Cristo assumisse a postura do amor, perdão, ação, reitinerando o seu caminho. Ele faz esse caminho de tal ordem, luminosamente, que se transformou num dos apóstolos mais inigualáveis, dentre outros poucos, na história do cristianismo, de todo o cristianismo no Ocidente e no Oriente. O cristianismo tem em Paulo essa figura, mas não esqueçamos, ele chegou a matar, numa compreensão enquanto Saulo, que estava fazendo certo. Ele teve que se perdoar e reverter o jogo. Então, esse é o caminho que eu quero convidar os nossos amigos a fazermos, que é o do auto-perdão, que é mais do que resolver as encrencas, de que é que criar espaços de amor. Porque o perdão, ele deixa de ser uma psicoterapia para ser um jeito de viver. O perdão, ele deixa de ser uma estratégia para trabalhar as minhas dores, para ser um jeito amoroso de viver a vida. Ele passa a ser modo de vida. Por isso, o perdão tem que estar em nossas vidas como uma das manifestações brilhantes do amor. Consciente, portanto, de que o perdão é mais do que uma atitude, é um processo que se mostra como caminho, que envolve não só o resgate de pendências internas, mas a claridade que vamos ampliando quando aprendemos com perdão, nos desenvolvendo enquanto espíritos, considerando igualmente que o perdão é mais do que uma atitude, de que um caminho, é um jeito de viver a vida, porque ele faz parte do nosso cotidiano, enquanto necessidade. Considerando ainda que o perdão, ele tem a sua base matricial para se expressar no exercício da capacidade de amar, é importante que possamos avaliar agora, de uma forma bem definida e indiscutível, de que esse caminho, ele começa no centro do nosso próprio centro pessoal, de que, mais do que isso, ele começa no centro da nossa estrutura mais interna. Ele começa de dentro para fora,
a partir do espírito que somos, na sua claridade intrínseca, a se expressar para o campo do ego e depois para se expressar através dos nossos papéis sociais, concluindo o perdão, efetivando o perdão como a culminância de um ato de profunda delicadeza e de profunda amorosidade que nasce nas nossas entranhas. Por isso, poderíamos comparar o perdão com um parto, em que o ser, nas entranhas da mulher, faz o movimento de 9 meses para depois passar por um canal e brota no outro mundo, cheio de luz. Esse movimento de parturição é também um movimento do perdão. É um parto que demora 1 mês, é um parto que demora 1 ano, é um parto que demora 5 anos, às vezes é um parto que demora uma encarnação. Mas é um parto. É um parto no sentido de que você faz um movimento das suas entranhas luminosas para deixar que esse movimento ele vá no caminho da periferia expressar-se através de uma dinâmica comportamental que se manifesta através do teu comportamento social como pai, como mãe, como amigo, como esposo, como esposa, como profissional. Logo, esse perdão, ele não é uma atitude labial e uma atitude apenas de expressão social. O perdão autêntico é algo que vem do profundo do nosso ser. Logo, nós não podemos esconder de nós mesmos de que o perdão é revolver as suas entranhas. Mas não é revolver as suas entranhas numa atitude agressiva, é envolver as suas entranhas numa atitude de profunda docilidade, porque é das entranhas que vem a luz. É da nossa profunda intimidade que brota a claridade necessária para trabalhar uma questão pendente no âmbito dos conflitos das nossas relações conosco mesmo e com os outros. É, portanto, claro entender a fala de Jesus quando diz: reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Essa expressão, ela caracteriza exatamente a necessidade que nós temos de, antes de se reconciliar com o adversário, nós precisamos fazer um movimento de autorreconciliação. Antes de mergulhar num perdão que se efetive com o outro, ele precisa de uma etapa preliminar, de uma antessala, de um movimento prévio, de um pré-requisito que se chama a autorreconciliação. O perdão com o outro, ele é resultado do perdão